O homem que vemos enxugando as lágrimas é Saddam Hussein, mas sua aparente aflição não passa de teatralidade, pois apenas alguns minutos antes ele havia desencadeado um ato calculado de brutalidade sem precedentes em uma sala cheia de fumaça. Em Bagdá, capital do Iraque, cerca de uma centena de membros do partido que governava o país, o Partido Ba'ath, se reuniram. E todos estavam lá com um único objetivo: ouvir o discurso do novo líder, Saddam Hussein, recém-empossado no cargo. O homem não demorou a fazer uma acusação grave, anunciando a existência de uma conspiração interna destinada a lhe tirar o poder. Entre murmúrios e expectativa, um homem pálido, marcado pela tortura e à beira do colapso, foi levado diante da audiência. Muji Abdul Hussein Mashhadi, antigo dirigente do partido, obrigado a confessar sua participação no complô, começou a nomear dezenas de supostos cúmplices, um após o outro. Os nomes foram pronunciados e os acusados foram então escoltados para fora da sala por guardas, enquanto o restante observava paralisado. No entanto, apesar de sobreviverem ao terrível chamado, não conseguiram escapar de um destino trágico. Mais tarde, eles receberam um fuzil e a ordem de assassinar seus companheiros. Saddam dava assim início ao espetáculo dantesco de terror que selaria seu domínio, mas não vamos nos adiantar. Como e por que aconteceu a purga do Partido Ba'ath? Quais foram as consequências para os familiares dos considerados culpados? Por que a comunidade internacional quase não se manifestou sobre isso? Para responder a essas e outras perguntas, é necessário que viajemos até 22 de julho de 1979, o dia em que Saddam Hussein eliminou o próprio partido. Se gostarem deste vídeo, podemos analisar ações de outros líderes polêmicos. Para isso, comentem a palavra poder e sugiram outro líder para continuarmos. Nós lemos vocês e agora sim, vamos começar. O Partido Ba'ath, fundado em 1947 pelo revolucionário sírio Michel Aflaq, baseado nos ideais de unidade árabe, socialismo e nacionalismo. Teve sua primeira ascensão ao poder no Iraque em 1963, quando assumiu o poder na Síria, após a derrubada do general Abdul Karim Qassim. Porém, o novo governo destacou-se pela instabilidade interna, expurgos violentos e conflitos entre militares e civis. Isso provocou sua queda apenas 9 meses depois, quando o presidente Abdul Salam Arif expulsou os batistas do poder. Mas eles não se limitaram a aceitar esse destino. Nos anos seguintes, o partido reorganizou-se clandestinamente, focando na reconstrução de sua rede política e militar. Por meio de um trabalho paciente de infiltração, conseguiu reconstruir sua estrutura e fortalecer sua presença dentro do exército e dos órgãos de segurança. Isso lhe dava uma posição estratégica para, na menor oportunidade, voltar a intervir na vida política do país, uma oportunidade que finalmente chegaria em 17 de julho de 1968. Os baatistas executaram, dessa vez, um novo golpe de Estado que derrubou o então presidente Abdul Rahman Arif e devolveu o controle do Estado ao partido. A chefia do regime foi assumida pelo militar veterano Ahmed Hassan al-Bakr. Enquanto isso, Saddam Hussein, primo mais novo de Bakr e uma figura em ascensão dentro do movimento, mantinha-se como seu aliado próximo. A princípio, ele foi nomeado vice-presidente do Conselho do Comando Revolucionário do partido. Nessa função, ele passou a promover depurações constantes em suas fileiras. Ele substituía, por exemplo, os líderes tradicionais por homens originários de sua cidade natal, Tikrit, e também começou a comandar a segurança interna do governo batista. Em 1969, Hussein já havia conseguido eliminar rivais e dissidentes com tanta eficácia sombria que o já mencionado Ahmed Hassan al-Bakr decidiu nomeá-lo vice-presidente da República e vice-presidente do Conselho do Comando Revolucionário, um órgão que concentrava o poder legislativo e executivo. Seu primeiro ato após assumir o cargo foi a execução pública, em uma praça central de Bagdá, de 17 pessoas acusadas de espionagem para Israel. Embora o regime baazista tenha começado a ser conhecido pelos europeus como de direita, assim como por políticos dos Estados Unidos e dos países europeus.
O motivo? No contexto da Guerra Fria, quando os Estados Unidos buscavam conter a expansão do comunismo promovido pela União Soviética, o nacionalismo árabe do partido Baath era uma opção mais conveniente para Washington. Apoiar o Iraque significava manter presença estratégica no Oriente Médio e proteger seus interesses econômicos e militares na região. Saddam Hussein também manteve o controle direto dos serviços de inteligência e segurança interna, o que lhe permitiu exercer um poder de fato sobre o Estado iraquiano. Uma vez consolidado no poder, o regime Batista foi se transformando cada vez mais em um sistema autoritário, um que centralizou o poder e preparou o terreno para o que se tornaria um ato destinado a selar o domínio absoluto. Assim, nossa história retorna ao início. Em julho de 1979, o já mencionado presidente Ahmed Hassan al-Barq apresentou sua renúncia voluntária ao cargo, alegando problemas de saúde. Apesar de várias fontes dizerem que ele agiu forçado e sob pressão direta de Saddam Hussein. Hussein assumiu então formalmente a presidência do Iraque e, em 22 de julho, convocou uma reunião do partido Baath na sala Al-Qult, em Bagdá, Iraque. O que ninguém sabia era que tornado o país implacável no controle da revolução. Ele se tornou o primeiro protagonista involuntário do que parecia ser uma peça de terror. O funcionário havia sido submetido a longas e brutais torturas, e sua esposa e filhas foram detidas por ordem de Saddam. Tudo porque ele havia se manifestado contra a transferência do cargo de chefe de Estado para Hussein. Diante dele, o novo presidente anunciou ter descoberto uma quinta coluna operando dentro do partido, ou seja, traidores e conspiradores internos. E ele havia colocado ao secretário um dilema brutal. Ou ele confessava, ou presenciaria as mulheres de sua família sendo abusadas e posteriormente assassinadas. A resposta foi pública e contundente. O homem torturado admitiu seus crimes e detalhou a suposta conspiração. Ele afirmou fazer parte de um grupo estabelecido em 1975, com apoio financeiro da Síria, que havia desempenhado um papel fundamental na conspiração contra o regime iraquiano. Ele também apontou os supostos envolvidos que permaneciam na sala de conferências. Um a um, 68 supostos inimigos do povo foram presos pela polícia do regime e retirados do local. Assim que a lista foi anunciada, Saddam parabenizou aqueles que permaneceram na sala, reconhecendo sua lealdade passada e antecipando a futura. Inclusive, o implacável déspota começou a enxugar algumas lágrimas inesperadas que pareciam escorrer pelo seu rosto. Os presentes se levantaram em uníssono, explodindo em uma ovação desesperada que combinava medo, alívio e, em alguns casos, até choro. Todo o espetáculo macabro, criado apenas para demonstrar quem detinha o controle absoluto do Iraque, foi transmitido pela televisão. Para que a mensagem ficasse clara, em cada canto, cópias da gravação foram distribuídas por todo o país. Os 68 homens retirados do salão foram levados em caminhões para prisões por toda Bagdá. Em poucas horas, os detidos foram privados de todos os seus direitos legítimos. Homens capturados foram submetidos a interrogatórios constantes, acompanhados de torturas físicas e psicológicas. Sob essas condições, muitos foram obrigados a confessar crimes que não haviam cometido e sua participação em uma conspiração que o regime havia fabricado. Depois foram julgados juntos, embora tenha sido uma farsa judicial. Aos acusados foi negada toda a possibilidade de defesa. Eles não tiveram representação legal nem o direito de apresentar provas ou testemunhas. A evidência contra eles foi aceita. Foi nesse local que os detidos foram presos, onde não havia nenhum tipo de defesa para os acusados. Cinco ministros do Conselho do Comando Revolucionário foram condenados à morte em 1º de agosto de 1979. Para acentuar ainda mais a crueldade, os pelotões de fuzilamento não eram compostos por carrascos profissionais, mas sim por funcionários e membros do próprio partido.
Eles executaram seus colegas e antigos companheiros, que já estavam vendados e amarrados, enquanto proclamavam vida longa ao Partido Revolução e ao líder, o presidente, o combatente Saddam Hussein. Dessa forma, o mandatário se certificava de algo. Quem o cercava era cúmplice de suas ações, e isso impedia que surgisse alguma figura inocente que pudesse articular oposição, reivindicar inocência ou se desvincular do regime. Enquanto as execuções eram realizadas, Saddam Hussein organizou um comício massivo que transformou as ruas em um cenário de poder absoluto. Eles lotavam os espaços públicos, enquanto faixas com a imagem do líder se erguiam sobre a multidão, e alto-falantes transmitiam hinos patrióticos e discursos que exaltavam sua liderança. A multidão foi informada de que uma conspiração gigantesca havia sido desmantelada, que os traidores tinham sido eliminados do partido e que o Iraque agora era um lugar mais seguro. As pessoas aplaudiam, alguns acreditando nessa versão e se deixando levar pela emoção genuína, outros céticos em relação à história oficial, mas tão aterrorizados pelas possíveis consequências que preferiam agir como peças no tabuleiro do terror do regime. Aplauso. Cada grito de júbilo era uma mistura de alívio e terror, e um testemunho do enorme poder de manipulação. Gravações da Assembleia e das execuções foram distribuídas em todo o país. Centenas de membros da alta cúpula do partido Baath em todo o país foram destituídos ou executados. O próprio Saddam Hussein anunciou as medidas e confirmou o fuzilamento de 21 dos 22 acusados da varanda do Palácio Presidencial em Bagdá, diante de uma multidão de aproximadamente 50 mil pessoas. No Iraque de Saddam Hussein, a lealdade era imposta pelo terror, e o impacto psicológico da purga não ficou restrito apenas aos detidos. No partido Baath, a purga teve exatamente o efeito que Saddam Hussein queria. Qualquer forma de oposição se tornou praticamente impossível. O partido, que no passado abrigava tensões internas, diversas facções e debates sobre a direção política do país, se transformou em uma máquina unificada que funcionava em torno de um único princípio: a lealdade absoluta. A figura de Saddam Hussein não deixava espaço para questionamentos nem dissidências. A obediência se tornou a regra indiscutível. Para aqueles que participaram das execuções, a situação era ainda mais cruel. Eles ficaram presos a Saddam pela culpa e pela cumplicidade. Cada ato de violência só reforçava essa dependência. No entanto, essa sobrevivência teve um alto custo e um profundo impacto psicológico. Culpa, angústia, estresse pós-traumático e um dano moral irreversível. Alguns conseguiram se convencer de que seus atos eram necessários, transformando o horror em uma narrativa que de alguma forma os exonerava. Outros foram se esvaziando por dentro, obedecendo a cada ordem enquanto sua alma se consumia em silêncio. Apenas alguns poucos eventualmente se arriscaram a enfrentar o regime, na maioria dos casos com consequências infelizmente fatais. E não foi só no Partido Baath que a purga teve um impacto profundo. Nas poucas semanas e meses seguintes, ela ultrapassou as paredes da sala onde foi desencadeada. Muitas famílias dos executados nem sequer receberam informações oficiais sobre a morte de seus entes queridos, ficando presas na incerteza e na dor. Apenas algumas foram autorizadas a recuperar os corpos para dar-lhes sepultura, mas sob uma condição cruel. Qual era essa condição? Assinar declarações que os obrigavam a reconhecer que seus parentes eram traidores e que mereciam o destino que haviam recebido. Outras famílias nem sequer tiveram acesso a essa opção, mergulhadas no desespero de um luto imediato, na incerteza sobre o destino dos corpos de seus familiares. Os corpos dos executados foram enterrados em valas comuns não identificadas e seus locais mantidos em segredo, como parte da estratégia do regime para apagar todo vestígio daqueles que haviam sido rotulados como traidores. No entanto, essa dor representava apenas uma pequena parte do calvário que os aguardava. As famílias dos executados foram posteriormente presas, submetidas a interrogatórios e desapareceram dos registros oficiais. Qualquer pessoa que tivesse algum vínculo com os acusados ficou marcada pela suspeita. Filhos perderam seus empregos, esposas foram submetidas à vigilância constante e diversas propriedades foram confiscadas. O sobrenome já era uma condenação. No Iraque, ser parente de um traidor era ainda mais perigoso do que ser o próprio traidor. A repressão se tornou algo rotineiro.
Entre 500 e 1.000 pessoas foram eliminadas durante essa purga, que durou o verão e o outono de 1979. A mensagem era clara: ou se era absolutamente leal, ou se era um inimigo, e os inimigos não tinham lugar no Iraque. A purga instaurou no Iraque uma atmosfera de suspeita e paranoia que marcaria a sociedade durante os anos seguintes. Vizinhos começaram a vigiar uns aos outros, e até mesmo as crianças eram incentivadas a denunciar declarações dos próprios pais. O medo de ser apontado como inimigo do regime dominava cada interação. Saddam Hussein não apenas consolidou seu poder político, mas também reescreveu a vida social do Iraque, semeando medo e desconfiança como ferramentas de controle. No entanto, a reação internacional ao terrível acontecimento deixou muito a desejar. Os Estados Unidos priorizaram interesses geopolíticos em detrimento das violações de direitos humanos no Iraque, ainda interessados em garantir sua posição estratégica no Oriente Médio. A União Soviética, que por anos forneceu armas e assistência técnica ao Iraque, manteve os vínculos com o novo governo, assegurando sua influência na região e continuando o comércio militar. Outros poderes regionais, como a Arábia Saudita e o Kuwait, apesar de terem sérias preocupações em relação a Saddam, mantiveram de qualquer forma relações diplomáticas e comerciais. A purga foi coberta pela mídia internacional, mas não provocou sanções nem consequências diplomáticas significativas. Isso sim, os acontecimentos provocaram uma ruptura definitiva entre os governos batistas da Síria e do Iraque. Saddam Hussein concluiu e comunicou pessoalmente ao presidente sírio, Fez al-Assad, de que os batistas sírios estavam profundamente envolvidos na conspiração. Apesar disso, inicialmente manteve o apoio financeiro à Síria, conforme acordado na cúpula da Liga Árabe de 1978. No entanto, a relação se rompeu em 1980 com o início do conflito entre Irã e Iraque, após a decisão de Assad de apoiar o Irã abertamente. Isso levou Saddam a acusar a Síria de trair o pan-arabismo, fundamento ideológico do movimento batista, que buscava a unidade política, cultural e social de todos os povos árabes, em defesa de seus interesses comuns, e consolidou a percepção da Síria como um inimigo estratégico. O jornalista e escritor britânico Christopher Hitchens disse que a purga foi o ponto decisivo para Saddam Hussein se consolidar como governante absoluto do Iraque. Comparando o episódio brutal com outro amplamente lembrado, a Noite das Facas Longas na Alemanha nazista, quando Hitler ordenou a eliminação de seus adversários políticos. Assim, a purga do partido em 1979 permanece como um dos episódios mais sangrentos e significativos da história do Iraque, marcando o início dos 24 anos de domínio de Hussein. A ditadura que se consolidou a partir dela se tornou uma das mais impiedosas da história recente, impondo um regime de opressão sem precedentes, um regime que terminou de forma definitiva com a execução do próprio ditador no ano de 2003. Embora a queda de Hussein tenha colocado fim a mais de 2 décadas de terror e controle absoluto, deixou uma ferida profunda na sociedade iraquiana. Também deixou um lembrete de como os ditadores podem moldar a submissão de seu povo, recorrendo à perseguição e à destruição daqueles que se opõem a eles. Sejam esses inimigos reais ou fabricados,